Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7. Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, era um cobrador de impostos, também chamado Levi. E Jesus chamou Mateus quando ele estava trabalhando na coletoria de impostos. E aí Jesus chamou Mateus, e juntou Mateus com Simão o Zelote. Isso é algo extraordinário, Porque um zelote naqueles dias era uma espécie de um terrorista. Os zelotes eram um grupo terrorista, eles eram totalmente contrários à dominação romana sobre os judeus. Eram ultranacionalistas. E os publicanos eram tidos como traidores da nação, porque eram judeus que trabalhavam em favor dos dominadores romanos. Então vocês imaginam como que um zelote gostava de um publicano, E aí Jesus pega um zelote, pega um publicano, converte os dois e bota os dois para trabalhar junto. Só Jesus para fazer um negócio desse, E o Mateus, ele escreveu esse evangelho, que não foi o primeiro a ser escrito, Porque o primeiro foi o evangelho de Marcos, e Mateus se baseou em Marcos, como também Lucas, Lucas e Mateus se fundamentaram em outras fontes, mas sobretudo em Marcos. João Marcos, o primeiro a escrever, o Evangelho de Jesus. Apenas curiosidades. Mateus 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavras de Jesus, palavra de Deus ao nosso coração. O Senhor Jesus, Ele nos ensina esta parábola do construtor, e Ele dá a explicação na própria parábola, Na parábola, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento pelo qual nós construímos a nossa vida cristã, a nossa vida neste mundo em que vivemos. O que Jesus está dizendo é que nós enfrentamos todo tipo de dificuldades, de lutas, adversidades, que são representadas na tempestade, na chuva, nos rios. Assim como aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, assim como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não cumprem a palavra de Deus, todas as pessoas igualmente enfrentam alguns mesmos tipos de problema. Eu falo alguns porque tem certos tipos de problemas que o ímpio enfrenta, que o crente não vai enfrentar, porque ele já entregou sua vida para Deus. Mas há problemas, há adversidades, há lutas que fazem parte da experiência humana de todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, sejam elas fiéis a Deus ou não, sejam elas pessoas que ouvem a palavra e as cumprem ou não. O que Jesus está dizendo aqui é que o crente que ouve a palavra dele e a cumpre, a pessoa que ouve a mensagem dele e pratica a palavra dele, é como uma casa construída sobre a rocha. Virão as dificuldades, as lutas, e essa pessoa permanecerá em pé, porque tem obedecido a palavra do Senhor, tem observado a palavra de Deus. Ao passo que aquela pessoa que ouve a palavra dele e não a cumpre, vai enfrentar as mesmas dificuldades daquele que ouve e cumpre a palavra do Senhor, mas ele não vai permanecer em pé, porque não está sendo
fortalecido, não está crescendo na fé cristã, não está crescendo na experiência com Deus, e é por isso que não permanece, e é como uma casa construída sobre a areia. O que Jesus está falando, ele está falando de fundamento, de um firme fundamento. Ele está dizendo que a nossa vida, ela precisa de um firme fundamento. E esse fundamento, sem dúvida alguma, aponta para Ele mesmo. Porque o apóstolo Pedro diz que Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja, o edifício espiritual de Deus, está sendo construído. O apóstolo Paulo também confirma isso em Coríntios, em Efésios, de que Jesus é o fundamento da igreja. As profecias messiânicas profetizam que Jesus é essa pedra angular, esta pedra de esquina, esta pedra fundamental sobre a qual o povo de Deus é edificado. E quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em maternidade, quando a gente pensa em paternidade, quando a gente pensa em filiação, não tem como a gente pensar em família desvinculada do Evangelho, desvinculada da vida com Jesus. Porque quando você vai para o Novo Testamento, e isso é muito claro para mim, quando você vai para o Novo Testamento, tudo aquilo que o Novo Testamento fala sobre família, está vinculado a Jesus, está vinculado à vontade de Deus, está vinculado ao Evangelho. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que Paulo, ele compara o relacionamento entre Jesus e a igreja com o relacionamento entre marido e esposa. E ele diz: isso é um grande mistério. É por isso que Pedro, dirigindo-se aos maridos, ele escreveu: olhe, trate bem a sua mulher, cuide bem dela, com respeito, com honra, com dignidade, porque senão Deus não vai ouvir a tua oração. O que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus? Que a vida com Deus, a vida cristã, o relacionamento com Deus, depende do nosso relacionamento correto, sadio, abençoador em família, e vice-versa. Não tem como a gente pensar o seguinte: não, a minha vida familiar, a minha vida conjugal, o meu papel de pai, de mãe é uma coisa, meu relacionamento com Deus é outra. Não tem como a gente separar, está tudo junto e misturado. Olha o que Paulo fala, gente, em Efésios, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele fala do papel da mulher para com o marido, ele compara o papel da igreja para com Jesus. Paulo fala que o pai e a mãe não podem irritar os filhos, naquele contexto de família. Então não tem como separar. Então pensando nisso, e fazendo um paralelo com o que Jesus fala sobre esta casa construída sobre a rocha, é para a gente parar e pensar, onde que as nossas famílias estão sendo edificadas? Esta é a pergunta que a gente tem que fazer. Quais são os fundamentos pelos quais nós estamos edificando a nossa família? Estamos edificando o nosso casamento, estamos edificando a vida dos nossos filhos. Sobre quais fundamentos? É óbvio que esse primeiro fundamento é Jesus. E se o nosso primeiro fundamento da família for Jesus, então a gente vai, sobre este fundamento, a gente vai trazendo pilares, a gente vai trazendo alicerces, a gente vai introduzindo nesse material principal desse alicerce, desse fundamento que é Jesus, outras virtudes cristãs que são importantes e que vão dando sustentação, fortalecimento a esta casa que nós estamos construindo, que é a nossa família. Casa no sentido metafórico, mas a nossa família sendo fundamentada sobre a vontade de Deus. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. E não tem como a gente pensar sobre isso e não falar de vida na prática. De vida na prática. Então a gente tem que se perguntar: onde que eu estou edificando a minha família, o meu casamento?
Os fundamentos da minha família são fundamentos sólidos, são fundamentos que Deus aprova, que Deus se alegra. E eu quero falar de alguns fundamentos hoje com você. O primeiro fundamento pelo qual a gente tem que construir a nossa família, o primeiro alicerce, eu penso que é a igreja. A igreja é um firme fundamento. A igreja é o melhor lugar para a gente criar a nossa família e desenvolver a nossa família. A igreja é o melhor lugar do mundo, gente. A igreja é um lugar de cura, é um lugar de bênção, é um lugar onde nós recebemos instrução para a nossa vida, é o lugar onde recebemos ensino, é o lugar onde nós encontramos acolhimento, onde nós encontramos espaço para a gente abrir o coração. Assim deve ser a igreja do Senhor. Às vezes nós, como membros dessa igreja, nós falhamos com o nosso irmão. Às vezes a gente pode entristecer um ao outro. É por isso que a igreja também é um lugar onde nós exercemos o perdão. Por isso que a Bíblia diz que devemos perdoar uns aos outros. E o perdão, ele somente vai se manifestar onde há ofensa, onde há entristecimento, onde alguém me entristeceu. Então, quando um irmão da igreja entristece você, não é para você mudar de igreja, é para você exercitar o perdão. E quando você faz isso, você está crescendo em amor, você está crescendo em Jesus. Então, a igreja é o maior lugar de proteção para as famílias. A gente não vai encontrar essa proteção em nenhum outro lugar, gente. O Estado não fornece a proteção que as nossas famílias precisam. O Estado tem muitas instituições que deveriam proteger a família, mas não faz isso. Não fazem isso, como só a igreja faz. Porque na igreja você encontra a palavra de Deus, você encontra os ensinamentos do Senhor, você encontra proteção para os seus filhos. É na sua igreja que você recebe a ministração da palavra, a palavra que te dá vida, a palavra que te limpa, que te purifica, que abre os teus olhos, que liberta você de toda ignorância espiritual. A palavra de Deus que te mostra o caminho na hora da confusão, na hora em que, naqueles momentos da vida em que você não sabe para onde ir. É na igreja que você encontra a palavra do Senhor. É na sua igreja que os seus filhos estão aprendendo a andar no caminho da palavra de Deus, como complemento daquilo que você faz em casa, porque aquilo que nós acabamos de fazer aqui, liberamos as crianças para a classe, onde elas estão recebendo o ensino da palavra. Isso é um complemento, e é lá na tua casa que você tem que fazer isso. Em primeiro lugar é lá na tua casa. Então a igreja fornece esta ajuda tão importante na educação cristã dos nossos filhos. É na nossa igreja que nós encontramos irmãos que são mais do que irmãos, são amigos. São amigos. Os nossos maiores amigos devem estar aqui. Nossos maiores amigos a gente tem que encontrar na casa do Senhor. A gente pode ter amigo fora, pode, mas é aqui que devem estar os nossos maiores amigos. Pessoas que a gente vai poder abrir o coração, pessoas que vão orar por nós, que vão nos sustentar em oração, que vão nos ajudar em oração. Quando eu falo de igreja, gente, eu estou falando no contexto que extrapola estar aqui nas reuniões. Quando eu falo de igreja, eu estou falando no contexto de vida com Deus, de caminhada com Deus, de relacionamento com Deus. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de vida com o Senhor. Vai além dessas quatro paredes. Então a gente tem que parar e perguntar: a minha família está sendo construída na vida que eu estou tendo com Deus, na vivência que eu estou tendo com o Senhor, na minha caminhada com Jesus?
gente tem que se fazer essa pergunta: como que está a minha vida de oração, meu relacionamento com Deus, a minha jornada com Cristo na terra? Como que está o meu testemunho? Como que está a minha vida de consagração ao Senhor? Os meus filhos estão observando isso, eles estão vendo isso. Eu estou sendo para os meus filhos um estímulo, eu estou sendo para os meus filhos um exemplo de vida. Então eu quero deixar essa reflexão para você. A gente quer que a nossa família seja abençoada por Deus, mas Deus nos convida a gente estabelecer firmes fundamentos, firmes alicerces, e não tem como a gente fazer isso, irmãos, apenas olhando, como diz a banda passar. A gente tem que ter atitude, a gente tem que trazer as crianças para a igreja, os nossos filhos para a igreja, até onde for possível, porque vai chegar uma época em que isso não será mais possível. Você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer a tua parte, até quando for possível fazer, e você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo de ensinar os seus filhos a amarem a igreja, amarem os irmãos. É por isso que a nossa vida, ela não pode ser uma vida contraditória. Seus filhos não podem ver você falando mal da igreja em casa, falando mal dos pastores, falando mal dos líderes, falando mal dos obreiros. Se você tem o hábito de falar mal dos irmãos, mal da igreja, na tua casa, o Espírito Santo, ele está fazendo um apelo ao teu coração para que você pare imediatamente com isso, porque você está ensinando o teu filho a hipocrisia, você está ensinando o seu filho uma contradição, e à medida que o seu garoto, a sua garota vai crescendo, eles vão criando um senso de justiça, e aquilo vai se tornando uma grande contradição na mente, na compreensão deles. Espera aí, papai e mamãe está falando mal das pessoas da igreja, e quando chega lá, eles tratam bem essas pessoas, e o diabo então vai lançando uma semente perigosa no coração dos filhos. Você tem que ser sábio, você tem que ser sábio. Se você está vendo alguma coisa que você não gosta, leve isso a Deus em oração. Se coloque diante de Deus para ajudar a consertar aquilo que não está bom, para que você seja uma bênção no reino de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Ensine os seus filhos a amar a casa do Senhor, amar os irmãos, amar a igreja. E o maior exemplo vem dos pais. É de nós, pais. Qual o legado que nós estamos deixando? Qual o exemplo que estamos deixando para os nossos filhos? Estou falando de fundamento, gente, de alicerce. Traga os filhos à casa do Senhor. Ah, mas o meu filho, ele corre no culto. Não tem problema. Eu já prestei atenção nisso, irmãos. Eu já parei para prestar atenção nisso. Já percebeu como que as crianças dos crentes que vêm à igreja com regularidade, elas sabem se portar no culto? As crianças das pessoas que com regularidade estão na igreja, elas não ficam correndo, principalmente numa igreja que tem ordem como a nossa. Eu não vejo os filhos dos irmãos correndo aqui, eu não vejo. Por quê? Porque os irmãos já sabem como que funciona, tem que ter ordem. As crianças vão absorvendo isso. Às vezes é aquela criança do visitante que fica correndo, que fica andando, e aí a gente vai lá, um obreiro vai lá, orienta, né? Então o seu filho vai aprendendo a amar a casa de Deus, amar a casa do Senhor. Isso é muito importante. A igreja é um alicerce importante. A vida de igreja, o relacionamento com os irmãos, é algo muito importante. Eu falei aqui, né?
de você, daquilo que você fala em casa. Quando você reúne com os irmãos da sua igreja na tua casa, ou você se reúne na casa deles, você tem que tomar muito cuidado também, viu? Tomar muito cuidado. Quando a gente está em rodinha de irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, de quem estamos falando e de quem está ouvindo do que estamos falando. Às vezes, irmãos, há conversas entre crentes e o Espírito Santo não está se agradando. Há conversa entre irmãos em Cristo que o Espírito Santo não está fazendo parte daquela conversa. É o diabo que está reinando ali. É o diabo que está batendo palma. É o diabo que está instigando. O Espírito Santo não está promovendo aquela conversa, que não está edificando ninguém. Então não é só as conversas que marido e esposa têm dentro de casa, é quando irmãos se reúnem, irmãos em Cristo se reúnem para comer juntos, para um almoço, para um churrasco, para um jantar. Eu confesso uma coisa para vocês, irmãos, tem certas conversas que eu não gosto de participar. O meu coração e a minha consciência não aprovam, porque eu sei que Deus não está ali naquela conversa. Já teve situações de eu sair do meio da roda, sair fora. Vou sair fora daqui porque o Espírito Santo não está nessa conversa aqui não. Irmãos estão falando mal de irmãos que não estão ali. E os nossos filhos estão vendo isso aí, gente. As crianças estão lá, vendo aquilo que Deus não aprova. Então, qual é o alicerce que nós estamos construindo quando a gente pensa em igreja? A gente não acabou de cantar aqui tantas canções. A última canção a gente abençoou o irmão, né? A gente tem que viver isso na prática, gente, não é só cantando não. Levantar a mãozinha para o irmão, abençoar, cantar para ele. Quando a gente sai dessas portas aqui, a gente tem que continuar fazendo isso. Quando a gente sai dessas portas aqui, a gente tem que continuar abençoando a vida dele, em oração, ajudando aquele que é mais fraco na fé, em oração, aconselhando, ajudando. É assim que a gente vai construindo e vivendo igreja do jeito que Jesus espera que a gente viva. Amém ou não amém? O segundo fundamento da família, quero falar, não exatamente nessa ordem de importância, mas a gente tem que colocar numa ordem, é o respeito. É o respeito mútuo que deve existir entre os membros da família. O marido tem que respeitar a esposa tem que respeitar o marido, os pais têm que respeitar os filhos. Quando Paulo fala assim, olha pais, não irritem os filhos de vocês, Paulo está falando de respeito. Você tem que respeitar a propriedade do seu filho, o espaço dele. A esposa tem que respeitar o marido respeitar a esposa. Respeito, muito importante. Respeito às individualidades, respeito do jeito que o outro é. Quando a gente casa com alguém que é diferente de nós, e a gente tem que respeitar as diferenças. O respeito, gente, é um dos cimentos que solidificam o casamento, a família, o relacionamento entre os membros da família. Se você perguntar para um casal de velhinhos, que estão aí há 60, 70 anos casados, se perguntar qual o segredo de vocês estarem tanto tempo juntos, com certeza, uma das coisas que eles vão responder será o respeito. Respeito. Porque quando acaba o respeito entre o casal, pais e filhos, filhos e pais, há uma brecha que o inimigo entra. O contrário do respeito é o desrespeito. E o desrespeito ele aparece através das palavras.
que nós comunicamos ao outro. Os xingamentos, as palavras que depreciam, as palavras que diminuem, as palavras que humilham, as palavras que ferem o coração, palavras com tons de ironia, de sarcasmo. Você sabia, eu preguei aqui outro dia, dias atrás, agora em setembro, eu falei sobre comunicação no casamento, e um dos comportamentos verbais mais destrutivos para um casamento é justamente a ironia, é o sarcasmo. E o sarcasmo, a ironia, é muito sutil, porque a gente dá a desculpa que nós estamos apenas brincando. Não, eu falei isso por brincadeira. Mas quando você comunica sarcasmo, ironia para o outro, você está dizendo para o outro o seguinte: olha, eu não respeito você, eu sei mais do que você, eu sei coisas que você não sabe, você não merece o meu respeito, a minha consideração. Então, gente, isso é uma grande verdade em muitas famílias, em muitos casamentos, que a família, gente, que elas sabem resolver problemas apenas através da agressividade. Tem família, tem casamento que eles sabem, eles resolvem problemas apenas através dos xingamentos, levantando a voz. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que não deve haver gritaria no nosso meio. Não deve haver gritaria. Então, isso significa que a tua mulher, você está faltando com respeito. Quando você grita com teu marido, você está faltando com respeito. Quando você grita com teu pai, com a tua mãe, você está faltando com respeito. Quando você grita com teu filho, com tua filha, você está perdendo a razão. Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria para tratar o outro com respeito. Quando os nossos filhos veem a gente resolvendo um problema, tratando de um conflito, o que eles estão enxergando? O que a gente está comunicando para os nossos filhos quando eles veem a gente tentando resolver um problema? A gente está ensinando para os nossos filhos que discordar não é o mesmo que atacar, não é o mesmo que ferir, não é o mesmo que machucar, porque você pode discordar do outro. A gente não vai concordar sempre, maridos e esposas não vão concordar sempre, mas a gente tem que aprender a discordar sem atacar, discordar sem machucar, discordar sem ferir. Então ensinamos os nossos filhos que é possível discordar e continuar amando. É possível discordar e continuar aceitando o outro, amando o outro, respeitando o outro. Eu não estou falando aqui aceitar o pecado, não estou falando de tolerância ao pecado, porque pecado a gente tem que ter tolerância zero. Quando eu falo de respeito ao outro, eu não estou falando que o outro está cometendo um pecado ali aos olhos de todo mundo e tá tudo bem, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando daquelas diferenças de opinião, estou falando das diferenças de personalidade, aquele jeitão próprio que cada um de nós tem de ser como pessoa. Quando a gente namora, isso parece que a gente não enxerga muito bem, né? Porque a gente está em estado de transe. Aí quando a gente vai para o casamento e nós entramos na rotina do casamento, essas diferenças elas vão ficando em relevo. E eu falo sobre isso com os noivos. Essa semana eu falei isso com o Fê e com a Gabi, com o Jonathan e com a Letícia também. São os casais que eu estou fazendo curso de noivos com eles. Trabalho isso no capítulo 6, superando as diferenças. E eu brinco com eles, né? Que se eles lerem esse capítulo e ainda quiserem se casar, é porque eles querem se casar mesmo. Esse capítulo 6 é um mergulho na realidade, e é lidar com as diferenças. Há muitas coisas em comum entre o casal, né? O amor, a fé em Jesus, os objetivos, mas há uma porção de diferenças também, e a gente tem que saber conviver com elas. O respeito. Um outro fundamento que eu quero trazer para você, importante, é o conselho.
é o conselho. Às vezes nós precisamos de conselho. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Porque nós não sabemos tudo, irmãos. A gente não sabe tudo. Os comandantes de guerra, quando eles vão para uma batalha, eles buscam ouvir conselheiros. Tem um conselho de guerra, sentam. Até Jesus falou isso, né? Jesus falou que quando um exército ele vai para a guerra, o comandante, o comando senta e faz o cálculo para saber se é possível ganhar aquela batalha com aquela força bélica que o exército tem. Conselho. Olha o que diz Provérbios 20:18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Provérbios 24:6. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Provérbios nos aconselha a buscar conselho. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos, nesses mais de 20 anos de pastorado? Quando se trata de crise conjugal entre cristãos, casais cristãos, eu observo que muitos casais cristãos buscam ajuda do pastor quando já não tem mais o que fazer, do ponto de vista humano. Muitos casais, muitos divórcios aconteceram e não precisavam ter acontecido se tivessem buscado ajuda antes. Mas sabe o que acontece com os casais cristãos, gente? Sabe por que eles não buscam ajuda antes? Porque tem vergonha. O que o pastor vai pensar? O que o pastor vai pensar da gente? Sabe qual é o problema de muitos casais cristãos? É eles acharem que porque eles são crentes, porque Jesus está na vida deles, que nenhum mal vai acontecer. Nenhum mal vai acontecer se a gente fizer o que a Bíblia manda. Nenhum mal vai acontecer se maridos e esposas forem maridos e esposas que a Bíblia ordena. Só que o que acontece quando o marido e a esposa, os dois ou um dos dois, não estão conseguindo ser o marido e a esposa que a Bíblia ordena? Aí tem que buscar ajuda de Deus, e ajuda em aconselhamento, se for preciso. Mas aí o casal vai levando, as mágoas vão se acumulando no coração, as ofensas, as tristezas. E tem casal que esconde muito bem, viu? Chega na igreja, dá paz do Senhor para todo mundo. Parece o casal 20, né? Pessoal, quem lembra do casal 20? Levante a mão aí. Teve uns que ficaram com vergonha de levantar a mão. Os mais jovens não levantaram. Depois você pesquisa aí, vai no Google, pesquisa. Quem foi casal 20? Você vai saber. Não vou explicar não, que a hora já está atrasada. Casal 20. E aí, irmãos, quando não há mais o que fazer, aí nos procura. Gente, é muito triste quando um casal chega para a gente e fala assim: pastor, minha mulher está indo embora, ela não me quer mais. Pastor, meu marido está indo embora, não me quer mais. E aí eu faço a pergunta: por que não procurou a gente antes? Já ouvi da pessoa falar assim: é porque o fulano não quis, porque a outra não quis. Aí ninguém quis, né? Nenhum nem outro. Porque tem vergonha, porque acha que não precisa. Certa vez participei de um trabalho para casais, em que o título do encontro era Nascemos para Dar Certo. Eu fiquei muito incomodado com esse título. Porque na verdade, gente, nenhum casal cristão nasceu para dar certo. A gente tem que fazer dar certo. É diferente. Não é porque você casou na presença de Deus, você fez uma aliança com o seu marido, com a sua esposa, uma aliança mediante promessa, e recebeu a bênção do pastor, pronto, agora está ligado no piloto automático e vamos viver no piloto automático. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que fazer dar certo. O casal tem que fazer dar certo. Você está entendendo?
E a gente pode acontecer, e há casais que vivem muito bem, graças a Deus, com todas as dificuldades, imperfeições, conseguem tocar suas vidas. Tem casal que a gente fez curso de noivos, casou, que estão aí na bênção, estão aí tocando a vida deles, conseguindo tocar a vida deles. Mas há outros casais que precisam realmente de ajuda, precisam de aconselhamento, de orientação, e às vezes por soberba, ou por vergonha, ou por orgulho, por medo, não buscam ajuda. O que o pastor vai pensar da gente? E então aí, quando não há mais o que fazer, e os corações estão muito feridos, muito machucados, não deixe isso acontecer. Eu já tive a oportunidade de ajudar casais, gente, da nossa igreja, que não estavam enfrentando nenhum tipo de crise, não estavam pensando em divórcio, nada disso. Eram pequenos ajustes ali, 2, 3 sessões de aconselhamento, conseguimos resolver o problema. Mas imagine se esses casais não nos procurassem, o que ia acontecer? Aquelas ofensas iam crescendo, aumentando, aquilo ia virar uma bola de neve. E eu acredito nisso, irmãos, que há divórcios que não precisavam ter acontecido, se lá atrás tivessem buscado ajuda, tivessem buscado aconselhamento. É por isso que eu coloco o perdão como outro fundamento importante. Eu coloco o perdão como outro fundamento importante, para que uma família, seja essa família que já, comparando com essa parábola de Jesus, que vem a tempestade, vem o rio, vem a chuva, e ela permanece em pé, gente, o perdão é fundamental. A gente tem um coração perdoador. O teu coração é um coração perdoador, ou é um coração que tem facilidade em guardar mágoas? Como que é o teu coração? Porque se o nosso coração for um coração que tem facilidade em guardar mágoas, a gente vai ter uma família frágil, espiritualmente falando. A gente vai ter um casamento frágil, espiritualmente falando. Os nossos filhos estão aprendendo com a gente a ter um coração perdoador. Como que os nossos filhos veem a gente lidando com os conflitos conjugais em casa? Por exemplo, se papai e mamãe brigam e ficam uma semana sem falar um para o outro, se você fica usando o teu filho, a tua filha como pombo correio, quando vocês estão brigados, vai lá, fala para o seu pai que o almoço está pronto, vai lá, fala para sua mãe que eu estou esperando ela lá no carro para a gente ir embora. Aí o filho vai aprendendo que é desse jeito que resolve o problema, virando a cara um para o outro, virando um não falando com o outro, um tratando mal o outro. Aí chega na igreja e dá a paz do Senhor para todo mundo e canta: Jesus Cristo mudou meu viver. Aí o garoto vai vendo aquilo e vai falando assim: pô, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Nós precisamos viver o perdão diariamente. Jaime Kemp diz, com toda razão, que um bom casamento é a união de 2 excelentes perdoadores. Perdão, gente, não significa amnésia. Perdão não significa você jogar os problemas para debaixo do tapete e fazer de conta que eles não estão ali. Perdão não significa você aceitar o mal que te foi feito. Perdão não significa você deixar que o outro pise em você. Perdão não significa você se permitir estar num relacionamento abusivo, em que o outro subjuga você e imprime sobre você todo tipo de violência, seja ela psicológica, moral, sexual, física. Isso não é perdão. Isso é falta de amor próprio. Se você não se ama adequadamente, como que você vai amar o outro? Então perdão não é nada disso. Perdão não é você deixar que o outro abuse de você e pise em cima de você. Isso não é perdão. Porque quando você libera perdão dentro de um relacionamento conjugal, para que o relacionamento conjugal dê certo, o outro precisa se arrepender do mal que foi feito. Certo?
casamento continue, e os dois continuem juntos. O perdão dentro do contexto conjugal é assim que tem que funcionar. Em outros níveis de relacionamento, perdão que você precisa liberar para parente, para colega de trabalho, para amigo, irmão de igreja, de repente o outro nem precisa saber que você perdoou. De repente a pessoa até morreu e você precisa perdoar o defunto que morreu. E você precisa ser liberto daquela mágoa. Agora, dentro do relacionamento conjugal, para que o casamento continue, para que os dois continuem caminhando juntos, de uma forma sadia, do jeito que Deus quer, tem que haver perdão da parte daquele que foi ofendido, e tem que haver arrependimento por parte daquele que pecou. Estão entendendo? Sim ou não? Por que Jesus mandou a gente perdoar? Porque quando você perdoa, a primeira pessoa que está sendo tratada é você mesmo. Porque a falta de perdão, ela deixa uma mágoa no coração. Aquela mágoa, ela pode se transformar numa raiz de amargura. E a raiz de amargura, se ela não for tratada, ela pode se transformar num ódio. E aquilo cria raízes. E aquilo vai contaminando a tua alma, o teu coração. É por isso que no relacionamento familiar, a gente tem que ter um coração perdoador. Você imagine um casal em que não há perdão. E quando eu falo perdão, não há perdão, não estou falando de pecados graves, tá, gente? Eu não estou falando de adultério, eu não estou falando de mentira, eu não estou falando, sabe, desses pecados cabeludos. Estou falando daquelas pequenas ofensas diárias, sabe? Uma palavra atravessada, uma coisinha que o outro fez que te chateou, aí você não trata aquilo, você vai acumulando, diariamente, você vai acumulando pequenas mágoas, de pequenas ofensas diárias, você não trata aquilo com Deus, você não conversa sobre aquilo, teu coração vai ficando amargo, teu coração vai ficando que nem um depósito de lixo, uma hora aquilo vai transbordar. Por isso que a gente vê com muito espanto, gente que a gente nem imaginava que ia se divorciar, de repente o cara fala, vou embora. Mas como? De uma hora para outra? Por quê? Porque foi deixando acumular aquelas mágoas, aquelas tristezas diárias, e aquilo não foi tratado, não foi conversado, não foi perdoado, não foi curado por Deus. Então quando a gente não trata das pequenas mágoas diárias, repito, não estou falando de coisas graves, estou falando daquelas chateações do dia a dia que a gente tem, sabe? Sabe aquelas coisinhas do dia a dia? Aquelas coisinhas, aquelas bobeirinhas do dia a dia. A pessoa não vai cuidando do coração, não vai deixando Deus tratar, não vai deixando Deus trabalhar, você vai ficando invocado, chateado, carrancudo, taciturno. Você tem que tratar disso aí, irmão, porque o contrário é como se você estivesse colocando dinamites nesse fundamento que é a tua família, o teu casamento. Chega uma hora que aquilo vai explodir. Chega uma hora que vai explodir, a casa vai vir para baixo, né? Como já aconteceu, acabei de falar aqui, gente que chega para nós, a gente fica até espantado, porque a gente não imagina. Pastor, estou indo embora. Mas por que, irmão? Você vai deixar tua mulher? Quero ser feliz. Quero ser feliz. Como que se a gente estar bem, gente, nem tudo aquilo que faz, nem tudo que faz a gente se sentir bem, Deus aprova. Nós temos que entender isso. Certa vez uma pessoa que saiu do nosso meio e voltou para a sua antiga religião, que nós entendemos que está totalmente fora da vontade de Deus, daquilo que é a verdade da palavra de Deus, chegou e disse assim, olha, eu estou me sentindo bem aqui. Como que o se sentir bem fosse a chancela de Deus para as coisas erradas que fazemos. Você está entendendo, sim ou não? Nem tudo que faz a gente se sentir bem, Deus aprova. Porque o primeiro critério daquilo que
é correto na nossa vida não é o nosso sentimento, é o que a Bíblia diz. Está entendendo? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que às vezes a gente vai sofrer os sofrimentos de Cristo. E sofrer os sofrimentos de Cristo, às vezes é doloroso. A gente não sente prazer nenhum. Às vezes é doloroso, mas é a vontade de Deus. Então a gente está vendo muita gente fazer isso aí, ó. Em nome de um bem-estar, de um sentimento bom, vamos desobedecer a Deus. Como se Deus concordasse com tudo aquilo que faz a gente se sentir bem. Estamos, na verdade, dinamitando a família, os princípios de Deus, a vontade de Deus. É para a gente pensar, né? Não? Sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? Olha, tinha mais coisas para dizer, mas não dá tempo não. Pois, se der tempo, em outra oportunidade eu falo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus? Vamos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Ficou faltando, eu ia falar do serviço mútuo, né? Que é outro alicerce. Paulo fala lá em Efésios 5, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser submissa ao marido. Submissão na escravidão é ajudar o marido, auxiliar o marido, estar do lado dele, encorajar o marido. E eu pergunto para os jovens que vão se casar, né? Qual que é o papel mais difícil que Deus designou? Do homem ou da mulher? Aí eles ficam assim, eu acho que é do homem, porque tem que dar vida, tem que morrer pela mulher. Fala, gente, não tem papel mais difícil. Porque o resumo da ópera do que Paulo fala em Efésios 5, Colossenses 3, o que Pedro fala em 1 Pedro 4, os papéis de maridos e esposas de um para com o outro, o resumo da ópera é um servindo o outro, um cuidando do outro, um protegendo o outro, um alimentando o outro. Quando a gente faz isso no casamento e na família com os filhos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Aí não tem papel mais difícil. Não tem papel mais difícil. Por que os casamentos acabam, gente? Por que as famílias se desintegram? Porque um dos dois, ou os dois, deixaram de investir na relação. Deus é um Deus justo, gente. Deus é um Deus justo. O que Deus pede para maridos e esposas, para fazer um com o outro, a balança de Deus é justa, é um cuidando do outro, é um zelando pelo outro, é um protegendo o outro. Então, quando um dos dois, ou os dois, deixa de fazer isso, há um desnivelamento, há um desequilíbrio. Aí o casamento deixa de ser prazeroso e satisfatório. É por isso que os divórcios acontecem. Pela falta de cuidado, pela falta de proteção, certo? Pela falta de manutenção, de cuidado diário, certo? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, firme fundamento, firme alicerce. Vieram os problemas, as dificuldades, as tempestades, e a casa permaneceu em pé. Você quer que a tua família seja edificada sobre firmes fundamentos? Igreja, vida com Deus, respeito, o amor. Não falei do amor, né? O amor é um pilar importante, é um alicerce importante na família. Serviço mútuo, perdão, são alicerces importantes, fundamentais para a nossa família permanecer em pé diante dos desafios que nós temos diante de nós. Irmãos, as nossas famílias estão enfrentando desafios imensos. Você sabe disso. Você sabe o quanto que o diabo tem trabalhado, gente, para destruir as famílias, para destruir os nossos filhos, para destruir a mente dos nossos filhos,
para afastar os nossos filhos da presença do Senhor. O quanto que o diabo tem trabalhado para destruir os casamentos. Isso não vai acontecer se a gente construir a nossa família sobre firmes fundamentos. E isso não acontece no piloto automático, a gente tem que fazer acontecer. E Deus nos dá os recursos, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da igreja, para que a gente construa essa família edificada sobre um firme fundamento. Amém ou não amém? Então quero convidar você a vir aqui à frente, com a sua família, ou se você está sozinho, venha representando ela, para que a gente ore e clame ao Senhor em favor dela. Amém? Nós vamos orar pela tua casa, vamos orar pela tua família, vamos orar pelo teu lar, e vamos orar pelos desafios da sua família. Quais os maiores desafios que a tua família está enfrentando hoje? Quais são os maiores desafios que a tua família está enfrentando hoje? Eu não sei, mas Deus sabe. Vou pedir para que vocês venham um pouquinho mais à frente, irmãos, e um pouquinho mais para o centro aqui, ó. Vamos chegar mais perto aqui. Está todo mundo de máscara aí, né? Bênção. Talvez o maior desafio da tua família hoje seja o enfrentamento de uma doença, de uma enfermidade. Talvez sejam as dívidas. Talvez seja o desemprego. Talvez seja um filho rebelde. Talvez seja a salvação de alguém, a conversão de alguém. Talvez seja alguém da família, um dependente químico, alguém que está vivenciando um problema de vício. E a família, gente, ela é um sistema, a família é um sistema. O que isso significa? Que quando um membro da família está doente, quando um membro da família está enfrentando um adoecimento, pode ser físico, pode ser emocional, psicológico, espiritual. Quando um membro da família está enfrentando um problema, todos os membros da família são afetados por aquele problema. Por mais que a gente diga assim, isso não tem nada a ver comigo, ele que se enfiou nesse negócio aí, agora ele que se vire. Não tem jeito, a gente é afetado. Por mais que a gente faça de conta que que a gente não tem nada a ver com aquilo ali, aquilo vai afetar a gente de alguma forma. E não tem como a gente esconder essa dor de Jesus. Não tem como esconder essa dor do Senhor. Então quero convidar você agora a entregar a tua dor, teu sofrer, entregar para Deus agora os teus desafios, os desafios da sua família, os desafios do seu lar, os desafios de vocês como casal, como pais. De repente você está aqui orando pelo teu pai e pela tua mãe. De repente é o teu pai e tua mãe que estão dando problema. Você está bem lá na tua casa, mas teu pai e tua mãe. Vamos orar. Para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Tudo é possível para o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero agora neste momento, Senhor, unir a minha fé, a fé desses irmãos, dessas famílias, desses casais, desses pais, dessas mães, desses filhos que aqui estão, clamando em favor de suas famílias, Senhor. Nós reservamos essas sextas-feiras, Senhor, para clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, em favor dos nossos lares, em favor dos nossos casamentos, das nossas famílias, dos nossos filhos. Reservamos essas sextas-feiras, Pai, para nos posicionar diante do Senhor, para clamar a Ti, Senhor, em favor das nossas famílias. As famílias, Senhor, que têm enfrentado lutas, meu Deus, que têm enfrentado dificuldades, desafios, tempestades, que têm se abatido, Senhor, sobre as nossas casas.
Oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve o clamor desse teu filho, desta tua filha, que clama ao Senhor, que ora em nome de Jesus. Ouve a oração daquele que clama a Ti, Pai, confiando no poder que é no nome de Jesus. Ouve a oração daquele que clama, confiando nas Tuas promessas, confiando no Teu cuidado, confiando no Teu amor, confiando, Senhor, no Teu poder, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, olha a oração daquele que clama agora por cura das enfermidades. Oh meu Deus, traz cura às famílias, traz cura, meu Deus, das doenças físicas, das doenças emocionais, das doenças mentais, das doenças psicológicas. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, Senhor, que o Senhor traga libertação sobre aquelas pessoas, Senhor, que são dependentes químicas, Senhor, das drogas. Que o Senhor venha operar um milagre, que o Senhor venha operar a salvação, que as correntes do diabo, que as correntes do inferno, Senhor, que aprisionam membros das nossas famílias, venham ser quebrados, venham ser destruídos, Senhor. Porque há famílias aqui, Senhor, cujos membros têm sido escravizados pelo diabo, têm sido escravizados pelo inimigo. Senhor, nós oramos agora, nós nos levantamos em nome de Jesus contra toda obra de Satanás, Senhor. Ah, meu Deus, que tem atingido membros das nossas famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda obra do diabo venha a ser destruída, que toda obra das trevas venha a ser quebrada em nome de Jesus. Visita, Senhor, agora esses membros das nossas famílias, Senhor, e que as correntes de Satanás venham ser quebradas e destruídas, na mente, no coração, na alma, no espírito. Que o Senhor lance a tua luz, meu Deus, e que haja libertação, que haja salvação, que haja conversão, que haja novidade de vida, Senhor, em nome de Jesus. Traga cura, meu Deus, aos lares, traga cura das enfermidades, traga salvação, traga libertação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toma em tuas mãos os casais que estão em crise, que o Senhor venha trazer, meu Deus, sobre esses casais o poder do perdão, o poder do amor, o poder do arrependimento. Que haja, Senhor, restauração do amor conjugal, que haja restauração do amor, meu Pai, por meio do perdão, por meio do arrependimento. Que o teu Espírito Santo venha fazer com que os corações, Senhor, onde há a mágoa, onde há o ressentimento, Pai, que o teu Espírito Santo venha libertar esses corações agora, Senhor, de toda raiz de amargura, e que haja o perdão, que haja a restauração do amor conjugal, que haja restauração, Pai, do relacionamento entre pais e filhos, e entre filhos e pais. Quem sabe haja famílias aqui, Senhor, em que os filhos e pais estão em pé de guerra, estão brigados, não estão falando um com o outro. Pai, que em nome de Jesus esta ponte venha a ser reconstruída, Senhor. Que haja perdão, que haja arrependimento, que haja restauração no relacionamento entre pais e filhos, Senhor. Senhor, toma em tuas mãos aquelas famílias, aqueles casais que clamam agora, Senhor, pelas dívidas. Pai, casais, famílias, pessoas que estão desempregadas, que estão endividadas, casais e famílias, Senhor, pessoas que têm causas na justiça. Oh meu Deus, que o Senhor venha trazer o teu livramento, que o Senhor venha se mover, meu Pai, em favor desses lares, trazendo o teu livramento, trazendo a provisão, abrindo portas do trabalho, portas do emprego, dando, Senhor, estratégia, sabedoria, enviando corvos, enviando maná, Senhor, para sustentar aqueles que estão enfrentando dificuldades, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, toma os lares, as famílias em tuas mãos, que as nossas casas, Senhor, que as nossas vidas, que os nossos lares, os nossos corações sejam cheios do teu Espírito Santo. Glória a Deus.
Senhor, enche do Espírito Santo agora os maridos, enche do Espírito Santo as esposas, enche do Espírito Santo os pais, enche do Espírito Santo as mães, enche do Espírito Santo filhos e filhas, enche do Espírito Santo as famílias, Senhor, enche com a tua presença, Senhor, a nossa casa, que a nossa casa seja a tua casa, que a nossa casa seja a tua morada, que os nossos corações sejam a morada do teu Espírito Santo, Senhor. Oh meu Deus, que as nossas casas venham exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que a nossa casa, Senhor, não seja ambiente de guerra, não seja ambiente de discussão, não seja ambiente de agressão, de falta de respeito. Que a nossa casa, Senhor, que o diabo não tenha lugar em nossos lares, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que as nossas casas, Senhor, sejam um lugar de paz, de harmonia, de alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que quando recebermos visitas em nossa casa, Senhor, elas possam perceber a tua presença ali, Senhor, e que esta presença venha tocar o coração de todos aqueles que entrarem em nossas casas, Senhor. Não importa se a nossa casa ela é chique ou não, se ela é luxuosa ou não, não importa, Senhor, quantas polegadas tenha a nossa TV, ou quantos anos tem o nosso sofá. Ah meu Deus, não importa, o que importa é a tua presença ali, Senhor. Glória a Deus. Isso é o mais importante. E que o nosso coração, Senhor, esteja atento àquilo que é o mais importante. E o mais importante é a tua presença, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados dos pais, os pecados dos filhos, os pecados dos maridos, os pecados das esposas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as vezes que nós desonramos a tua presença, que nós desonramos a presença do teu Espírito Santo. Perdoa as vezes que nós entristecemos o teu Espírito Santo. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados como família, Pai, porque nós queremos declarar nessa noite que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Erga as tuas mãos a Deus e diga para o Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos do teu perdão. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Fique aqui mais um pouco. Fique aqui mais um pouco. Vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificá-lo. Vamos consagrar a nossa família, a nossa casa ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.